Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas para a aula de Cristologia, nesse módulo de Teologia Sistemática 2. Nós temos, ao longo do nosso curso, 4 módulos de Teologia Sistemática. Esse é o segundo, que fala sobre a Cristologia e Soteriologia. Embora eu já quero dizer a todos vocês que o propósito principal da minha parte nesse módulo é que a gente se concentre na Cristologia, por um motivo muito básico, muito simples e muito concreto, né? Porque não há possibilidade de falarmos de soteriologia sem falarmos de Cristologia e vice-versa. Soteriologia é uma consequência da Cristologia. Uma vez que nós somos cristãos e entendemos que é Jesus o Salvador, evidentemente esses assuntos são inseparáveis. Na verdade, até um longo período da história da teologia sistemática, a soteriologia não era uma área independente da sistemática, ela era um dos desdobramentos da cristologia e faz muito mais sentido que assim o seja de fato, porque são duas áreas absolutamente inseparáveis, em que uma é consequência da outra. Mas de um tempo para cá, a soteriologia ganhou elementos próprios, né, e se tornou uma área, vamos dizer assim, independente do estudo da sistemática, mas essencialmente a gente sabe que a soteriologia, falar de soteriologia é falar de cristologia, né? É falar de Jesus, é falar da sua obra de salvação, da redenção, do perdão, da vida eterna, etc. E todos esses assuntos só são possíveis por causa de Cristo, por causa de Jesus, ou seja, só são possíveis esses assuntos soteriológicos à luz da cristologia, né? Mas, prosseguindo, na outra aula, nós discorríamos sobre o desenvolvimento da cristologia ao longo da história e vimos algumas correntes muito importantes e, sobretudo, teólogos importantíssimos que deram as suas contribuições quando o assunto era a cristologia. Então, para a gente voltar um pouco mais, hoje a nossa aula é continuação dos slides da aula passada, e aí nós vamos voltar um pouquinho mais desde o início desses slides para a gente fazer uma breve recapitulação e entrarmos já na parte que diz respeito especificamente à aula de hoje, que já são elementos mais sistemáticos sobre o nosso assunto, né? Primeiro que nós vimos o desenvolvimento, continuamos a ver o desenvolvimento da cristologia na história, né? E nós, na verdade, começamos a outra aula terminando o assunto na Idade Medieval. E eu falei que na Idade Medieval a vida era muito complicada, a vida era muito difícil, muito cheia de obstáculos. As pessoas viviam mal, se alimentavam mal, não tinham condição alguma de higiene, morriam muito cedo, né? Então, naquele período medieval, que é um período duradouro, que dura mais de 1000 anos, inclusive uma característica desse período medieval foi a famosa peste negra, né? A peste bubônica, que foi uma epidemia parecida, guardadas as proporções, é claro, com essa, né? A diferença foi a sua letalidade, que matou muito mais, até porque naquela época havia ainda mais superstições como há hoje, inacreditavelmente ainda existe hoje. Ainda existe hoje pessoas que negam os fatos, que negam a situação a qual estamos vivendo, que acham que as coisas se resolvem de um modo religioso, né? Isso não seria fé, isso seria superstição, como foi feito lá na Idade Média, e milhões de pessoas morreram. Acredito eu que esse número atual não chegará aos milhões, embora já tenha passado da centena de milhar de mortos, né? E infelizmente, ao que tudo indica, ainda fará várias outras vítimas. Mas naquela época, o preparo tecnológico, medicinal, científico e também o preparo em termos de higiene não tinha nada a ver com o do nosso tempo, né? A comparação é completamente absurda.
E além disso, isso é claro, sem dúvida nenhuma, contribuiu para o aumento enorme da mortalidade naquela época e foi uma epidemia causada por bactéria, né? A peste negra, a peste bubônica foi causada por bactéria, não por vírus como é essa atual pandemia. Então, todas essas características, e não só esse único exemplo que eu estou dando, mas outras epidemias aconteceram, até por causa das condições ambientais, das condições de higiene que eles tinham naquela época. Outras epidemias aconteceram, mataram muita gente, né? Só a peste negra matou 1/3 da população europeia na Idade Medieval. Além de todas as condições dificultosas, a estimativa de vida era de 45 anos e as pessoas conviviam com a escatologia em todo o tempo. As pessoas conviviam com uma iminência do fim da sua vida terrena, que era completamente desprezada, até porque ela era tão curta e tão sofrida que não dava para criar nenhum tipo de expectativa em torno daquela vida, né? E a vida futura, a vida vindoura, é que era de fato nutrida e as pessoas sempre viviam com essa expectativa, até como uma fuga da realidade terrível que a grande maioria da população vivia ali na Idade Média. E naquele contexto, o Cristo glorioso, vencedor, poderoso, não cabe, não tem nada a ver. E a ideia do Jesus sofrido, crucificado, homem de dores, é a maior tônica do período medieval, né? Aliás, a ênfase no Cristo crucificado, claro que na época medieval ela foi exagerada e ela foi fruto de um contexto bastante pessimista, né? Mas a ênfase no Cristo crucificado faz muito mais sentido do que a ênfase no Cristo glorificado, porque o Jesus que nos chega através dos evangelhos era o Jesus esvaziado, era o Jesus humilhado, era o Jesus servo que vem para servir e que morre na cruz. Evidentemente que a sua história, como a gente já falou, não termina na cruz porque ele ressuscita, não é? E infelizmente, como a gente vai falar mais à frente, muitas pessoas enfatizam o lado glorioso de Jesus porque tem um projeto de poder pessoal ou denominacional que se encaixa melhor com a proposta de um Cristo glorificado e todo-poderoso, como nós vamos dar exemplo daqui a pouco. Depois nós chegamos na época da Reforma, e é importante que a gente saiba que os reformadores, por mais brilhantes que eles tenham sido, tanto do ponto de vista teológico quanto eclesiástico, e eles foram de fato brilhantes, mas eles também eram homens medievais, né? Eles vivem o período de transição da Idade Medieval para a Idade Moderna. E eles são muito mais medievais do que modernos. Eles são modernos no sentido que rompem com a igreja, uma vez que uma das marcas da Idade Medieval era a cristandade, na qual a igreja dominava todos os setores daquela sociedade, mas no modo de pensar, esses homens eram muito mais medievais do que modernos. E Lutero, por exemplo, apostou mais na relação do ser humano com Jesus. Calvino se baseou muito na ideia do pecado original e de que, consequentemente, o ser humano já nasce completamente distante da graça de Deus e que só através de Jesus que essa salvação ela pode se tornar possível, né? O que é óbvio. Porém, a ênfase de Calvino está na ideia do pecado original, né? E depois vem o processo de revolução que vai gerar a Idade Moderna, como, por exemplo, a transformação científica através das ciências exatas, dos grandes pensadores das ciências exatas, da matemática, da física, como Newton, como Descartes, como Pascal, como tantos outros, né? Surge o Iluminismo, que é a marca intelectual principal da modernidade. Primeiro, o Iluminismo francês, com Voltaire, Rousseau, Montesquieu, e depois a grande ênfase desse iluminismo, que foi o iluminismo alemão, sobretudo com Immanuel Kant, que, aliás, era luterano, e a sua maneira de pensar, intelectualizada, ela tem consequências na teologia, que é o chamado liberalismo teológico, mas esse é um assunto para uma
para uma outra ocasião, né? Toda vez aqui no Brasil que você ouvir alguém classificando um outro alguém como liberal, desconfie não do que está sendo classificado, mas desconfie daquele que está classificando. Porque certamente essa pessoa não tem a menor noção do que é ser liberal. Na cabeça dessas pessoas, liberal é alguém no sentido moral, que não tem nada a ver nem com a proposta e nem tampouco com o liberalismo teológico do século XIX. E certamente a outra pessoa não está sendo um liberal nesse sentido, e essa pessoa não conhece nada de liberalismo, porque são pouquíssimas obras liberais que nós temos traduzidas para o português, né? E se esse pessoal mais conservador lê pouco o que está em português, que dirá o que está em alemão. E, na verdade, no Brasil atual, classificar alguém como liberal se tornou uma ofensa para classificar, rotular aqueles que pensam diferente daqueles que acham que o seu pensamento é que deveria ser o padrão para todos, né? Então tenham muito cuidado quanto a isso. Depois nós prosseguimos falando sobre algumas transformações do conceito cristológico na modernidade, por exemplo, com a Revolução Industrial, que é uma característica da modernidade, o surgimento com força do modelo capitalista, aquela imagem de um Jesus solidário que compartilha o que tem com os demais, que chama as pessoas, mesmo aqueles que não têm tanto, a compartilhar com os que têm menos ainda, que chama aqueles que têm mais a compartilhar mais. Essa lógica do evangelho, ela não se encaixa mais com a ótica capitalista, porque a ótica capitalista, a tendência capitalista é crer que nós temos e devemos ter cada vez mais, e os grandes, porque na verdade no capitalismo não é a população e não é a classe trabalhadora quem lucra com a lógica capitalista. Quem lucra na lógica capitalista são os verdadeiros donos do capital, são os verdadeiros patrões, né? Eles que lucram com a força de trabalho da classe trabalhadora. Haja visto esse período que nós estamos vivendo, que os grandes cortes têm sido na classe trabalhadora. As pessoas da elite, da classe A, da classe B, têm sofrido muito pouco impacto com as questões econômicas do país. Os grandes empresários do Brasil, com exceções, é claro, né? mas vários empresários do Brasil que têm muito dinheiro, ao invés de segurar e de compartilhar um pouco mais do seu lucro com a classe trabalhadora, que é a verdadeira responsável pelo sucesso da sua empresa, porque sem a mão de obra, por mais brilhante que o empresário seja, ele não consegue se tornar um milionário. Ao invés de segurar e de dividir um pouco mais do seu lucro para suprir a classe trabalhadora, a maioria, para não perder o seu lucro, tem demitido, cortado salários e exposto a classe trabalhadora à situação mais complexa desse momento. Então, isso vai contra a lógica do Evangelho de um Jesus que nos chama ao compartilhamento, que nos chama a partirmos o pão que temos com o irmão que tem menos ainda do que nós. Isso vai contra a tônica que viveu a igreja primitiva lá em Atos, onde Barnabé, por exemplo, vende um terreno que ele tem sem ninguém lhe pedir, sem ninguém lhe obrigar, para depositar aos pés dos apóstolos, para que aquela quantia fosse usada para o suprimento das pessoas que tinham muito menos do que ele e que faziam parte daquela igreja. E o interessante é que aquela igreja consegue, mesmo sendo um grupo de pessoas pobres, porque a alta classe do império ainda não tinha sido alcançada pela mensagem cristã, é muito mais um movimento popular, mesmo sendo uma comunidade de pessoas pobres, eles conseguem suprir as necessidades e acabar com a extrema miséria entre eles, e não tem mágica nisso, é um milagre do compartilhamento. Quem tem mais, doa mais, quem tem menos, doa menos, quem não tem nada, recebe. E na lógica capitalista, essa ideia do Cristo que nos chama ao compartilhamento, ela vai sendo substituída. Depois nós temos alguns outros que definem Jesus de uma maneira que não é falsa, porém não é
a expressão maior, né? O Lessing enfatizou um Jesus pedagogo, Kant um Jesus filantropo, Marx um Jesus libertador e assim por diante. Todos esses têm um grau de razão, mas Jesus não é só um filantropo, um pedagogo ou um libertador. Ele é essas coisas, sim, é verdade, ele ensina, ele liberta, ele ensina o compartilhamento, mas ele é mais do que isso. E depois nós vimos algumas definições da idade contemporânea, como Kierkegaard, que diz que cristianismo não é doutrina, é relacionamento com Deus, e ele tem toda a razão, sobretudo ao olharmos para a ótica do próprio Jesus. O cristianismo, religião, é uma invenção constantiniana. O que Jesus criou é o cristianismo como segmento de discipulado. E o cristianismo como segmento de discipulado não era um convite a decorarmos dogmas ou a decorarmos ensinamentos doutrinários, mas a nos relacionarmos com Jesus, e esse relacionamento tem consequência em todas as nossas relações humanas. Barth, que falava do conceito de cristologia como sendo a autorrevelação de Deus, o Baltazar, que percorre o caminho da kenosis até a cruz, né, e o oferecimento para uma nova humanidade, Bultmann, que dizia que Jesus se encontra conosco no querigma, na palavra proclamada, e nos chama a uma vida autêntica. E também falamos do Moltmann, que tem um livro fantástico, esse está em português, você deveria conhecer, que é O Deus Crucificado, da editora, deixa eu ver aqui, da editora Cultura Cristã, tá bom? Academia Cristã, perdão. Também tem o Christian Ducoc, que dizia que Jesus era um ser humano que a partir de Deus luta por liberdade e justiça e por isso foi crucificado. A lógica da teologia feminista, que vê Jesus vindo não apenas para os homens ou chamando apenas homens, mas amando a todo ser humano, independente do seu gênero, e a teologia da libertação, que vê Jesus como um libertador das condições também políticas e sociais, que eram muito fortes no seu tempo, e que tem a sua vida e o seu ministério muito mais próximos e muito mais devotados aos pobres, aos excluídos, às pessoas marginalizadas e deixadas de lado pelo contexto político, social e religioso do seu tempo. Pois bem, essa é uma rápida revisão, se você, não tão rápida assim, né? Mas se você quiser ouvir com maiores detalhes no outro vídeo, a gente fala sobre isso, só você procurar lá que está disponível. E agora nós vamos começar a falar sobre algumas reflexões sistemáticas. Repetindo, a gente está dando continuidade aos slides que postamos na outra semana de aula, tá bom? Então é só pegar lá que estamos no slide número 5. Ao longo da história, a humanidade de Jesus foi preterida por causa da sua divindade. Então, se a gente teve uma ênfase um pouco fora da curva no período medieval, por um contexto específico que eu já falei com vocês, nós devemos entender que, desde o Concílio de Nicéia até hoje, a divindade de Jesus ela sempre foi muito mais enfatizada do que a sua humanidade. A sua humanidade ela era muito mais enfatizada quando a igreja não era hierarquizada, institucionalizada e quando o segmento cristão era composto por discípulos e discípulas que simplesmente viviam a fé de um modo comunitário, se reunindo nas casas, partindo pão de casa em casa, cuidando uns dos outros e vivendo a sua vida de um modo simples e de um modo engajado com o ensinamento que Jesus nos trouxe, falando e fazendo. Depois que a igreja se institucionaliza, a partir de Constantino, se hierarquiza, passa a ser patrocinada, entre aspas, pelo Império, e principalmente depois do Concílio de Nicéia, em que a igreja passa a ser doutrinária, ou seja, o que a igreja crê, ela é não definida só pelo senso comum, mas é definido
por concílios e por autoridades que determinam tudo aquilo que todo o restante do cristianismo deverá crer, e aquele que fala diferente dessas definições canônicas é classificado como herege. Desse momento em diante, a igreja passa a apostar muito mais na divindade de Jesus do que na sua humanidade. E por que isso, né? Eu sei que não é muito fácil de responder, mas a gente tem algumas pistas sobre isso. Porque o Jesus humano, ele nos escandaliza. Nos escandaliza porque ele andou com quem não deveria ter andado, porque ele falou com quem não deveria ter falado, porque ele cuidou de quem não deveria ter cuidado e ele se opôs a quem não deveria ter se oposto. Isso segundo a lógica institucional, não é? Que despreza as pessoas que são consideradas pecadoras, que estão à margem, e que apoia os poderosos relacionados à instituição religiosa. E Jesus fez exatamente o oposto do que essa lógica institucional diz que deve ser feito, né? E é claro que para uma instituição pregar um Jesus que vai ao encontro das pessoas excluídas, das pessoas consideradas pecadoras, e se opor aos sistemas, é um certo contrassenso isso para a instituição. E tem um motivo ainda maior do que esse, porque o Jesus humano ele se identifica com o serviço, com o esvaziamento, com a fragilidade, com a limitação, e o Jesus divino se identifica com a grandeza, com a glória, com o poder no seu sentido máximo, com a ausência de obstáculos e de limitações, com o poder pleno, ainda que na grande maioria das leituras dessa divindade de Jesus, o que é apresentado como divino, na verdade, é uma caricatura. Não é, de fato, a divindade segundo a lógica bíblica, tanto da escritura judaica quanto da escritura cristã. Porque na revelação bíblica, a divindade de Deus ela é expressa justamente pelo seu ato de misericórdia, de compaixão, de solidariedade, de aproximação do ser humano. Foi a divindade de Deus que fez com que o caminho do esvaziamento, que tornasse possível o encontro entre Deus e o ser humano, acontecesse. Isso não é um gesto, por mais que seja paradoxo, não é isso, mas a grandeza de Deus se manifesta justamente na sua fraqueza, porque ele é tão grande que ele é capaz, inclusive, de escolher ser pequeno por amor, para vir ao encontro de cada um de nós, não é? Porque uma pessoa que tem poder e exerce esse poder, ele não está sendo uma pessoa nobre, não está sendo uma pessoa solidária, não está sendo uma pessoa de fato grande, porque está exercendo uma coisa que é dele, por algum motivo. Mas quando essa pessoa tem todo o poder e ela opta por se esvaziar, por amor às pessoas que são pequenas e que ele precisa se encontrar com elas para que elas sejam salvas, aí sim nós temos uma verdadeira demonstração de poder, que é quando a pessoa plenamente poderosa é capaz de abrir mão desse pleno poder para servir aos menores que são inclusive pecadores. O ser humano era incapaz de chegar até a divindade. Era um caminho absolutamente impossível. E como Barth dizia, toda tentativa do ser humano para chegar até Deus não passavam de becos sem saídas. O máximo que ele conseguia era se entregar a um caminho de idolatria. Só haveria uma possibilidade para que a relação entre o ser humano e Deus fosse restaurada. E esse caminho devia partir de Deus para vir ao nosso encontro. Agora, como Deus, pode vir ao nosso encontro? Só se esvaziando e assumindo a humanidade, porque o problema não está na divindade, o problema está na humanidade. E ele abre mão da sua divindade para se fazer ser humano e vir nos reconciliar com Deus pela sua obra, pela sua misericórdia. E o processo
demonstrou ser mais favorável às instituições religiosas e políticas quando ela se identificava com o Jesus Todo-Poderoso, como, por exemplo, no nazismo. O nazismo, que foi um movimento de extrema-direita da Alemanha, que também teve o fascismo na Itália, e que havia todo um discurso religioso de Hitler na Alemanha, porque a Alemanha era composta de 95% da sua população de cristãos católicos e protestantes. E ele sobe ao poder com um amplo apoio dessa população cristã. E o seu discurso é apresentar não um Jesus judeu esvaziado e servo, mas apresentar um Jesus ariano, todo-poderoso e glorificado, que só teve o seu processo de glória interrompido por causa da traição dos judeus, que inclusive este discurso ainda é questionado hoje, que é um tremendo absurdo e que foi usado por Hitler para os seus propósitos pessoais na Alemanha, uma vez que havia uma população judaica razoavelmente grande na Alemanha e com uma situação financeira razoável também, né? Então, o nazismo se identifica muito mais com o Jesus ariano, glorioso, que vence e destrói os seus inimigos, e os inimigos eram claramente os judeus e depois se tornaram os comunistas, os homossexuais, os que não eram da raça ariana, os ciganos e tantos outros. E houve, durante muito tempo, um apoio de grande parte do cristianismo nas políticas de extrema-direita do nazismo na Alemanha, que gerou a Segunda Guerra Mundial e mais de 10 milhões de mortos ao total. 6 milhões só de judeus, fora os outros milhões que também foram mortos naquele processo. As definições conciliares sobre a cristologia não foram totalmente esclarecedoras. Quando nós lemos as definições dos concílios sobre a pessoa divina, sobre a substância, nós vemos que eles dependem muito mais de um vocabulário filosófico grego do que da fala do próprio Evangelho, né? E segundo a tese de José Maria Castilho, lembre-se que no espanhol 2L se lê como se fosse o LH no português, tá? José Maria Castilho. Ele tem uma tese de que a linguagem usada para a pessoa de Jesus no Evangelho é muito mais simples, condizente e explicativa do que as definições conciliares sobre a sua pessoa. E qual é a definição cristológica dos evangelhos? Que Deus se esvaziou, se fez carne e veio habitar entre nós como um ser humano. E o relacionamento que devemos ter com Jesus é com o Jesus esvaziado, humanizado, que veio para servir e para nos chamar ao serviço, ao acolhimento e ao perdão. Então, todas as vezes que alguém fala de um Deus vingativo, de um Deus que pune as pessoas que lhe falam algo que ele não gosta, né? Como, por exemplo, aquela história de que o Titanic foi afundado porque disseram que nem Deus o afundaria. Esse Deus que é vingativo e que afunda o navio porque alguém disse isso, se é que disse, não é o Pai de Jesus. Não é o Deus a quem Jesus revela. Pessoas que dizem que John Lennon foi assassinado porque ele disse que os Beatles eram mais conhecidos do que Jesus. Um Deus que faz um tipo de vingança sórdida dessa não é o Pai que Jesus revela, não é o Deus revelado por Jesus. O Deus revelado por Jesus é um Deus de acolhimento, de perdão, de misericórdia. Não um Deus vingativo, mesquinho, mau, que tem complexos e que a toda hora se sente ofendido pelo que as pessoas fazem. Não é também um Deus sedento de poder e nem de adoração, que fica em crise quando tem algum culto acontecendo e uma pessoa não vai lá cultuá-lo e ele se sente ofendido com aquilo. Não, essas imagens de Deus, elas são idolátricas, são um ídolo. Não é a revelação que Jesus faz da pessoa de Deus. E se nós quisermos saber quem é o Deus a quem Jesus revela,
Não tem outra maneira senão olharmos para o Jesus que nos é apresentado nos evangelhos. Não tem outro caminho. É o Jesus que nos é apresentado nos evangelhos. Eu vou parar essa aula por aqui e já já tem a continuação no segundo vídeo. Não saia daí.